Boa tarde, queridos companheiros, muita paz. Trago um abraço do 4º Conselho Espírita de Unificação e também um abraço da instituição Centro Espírita Luz e Verdade, que fica Avenida Getúlio de Moura, 483. Muita paz, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 dos Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A nossa lição nos coube os itens 19, 20 e 21. E é aquela questão que quando a gente fala de indulgência, que é uma qualidade, né, uma virtude tão doce, indulgência com o outro, ou seja, a gente nunca vê o defeito do outro. Aí a gente começa a colocar os nossos pontos de interrogação. Falar ou não falar, queridos companheiros? Como nós devemos agir nos casos, nas situações? Relembrando, amigos, que cada caso é um caso, nós precisamos analisar as posturas, as características, as peculiaridades de cada caso e as condutas adequadas e inadequadas dos outros, porque nunca nossa. Sempre esquecemos de nós, mas vamos caminhar. E quando nós devemos fazer para chamar a atenção do outro? De que forma eu gostaria de ser chamada a atenção por determinada situação? Gostaria de ser chamada em público, na presença de todos? Olha, Fátima, você está completamente errada na sua opinião sobre a nossa reunião pública, mas isso, a assembleia, a instituição, o salão repleto de pessoas, ou no particular. Poxa, Fátima, sua opinião não está condizente com o que nós estamos fazendo. O que você está discordando? Olhem a diferença da colocação que nós estamos exemplificando. Então, nós precisamos ficar muito atentos que cada situação é uma situação diferente, tem suas características próprias, como já falamos, e precisam ser analisadas profundamente. E esse capítulo 10 do Evangelho nos traz uma grande contribuição, nos ajuda exatamente sobre esse tema. Quando se falou do perdão das ofensas, perdoar 70 vezes 7. É difícil, mas estamos procurando perdoar o nosso companheiro, estamos procurando nos colocar no lugar do outro. Estamos caminhando. Outro ponto também que nos fala esse capítulo sobre a benevolência e a indulgência, como já disse, é a mais doce. A gente não vê defeito no outro, a gente sabe que o mal existe, mas a gente procura ver o bem em tudo. A gente procura não explanar os defeitos alheios. Para que denegrir a imagem do companheiro? E às vezes o companheiro, geralmente cá entre nós, o companheiro está corretíssimo e eu que estou errada. Mas a minha opinião tem que prevalecer, porque eu ainda não venci as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo que ainda permito que prevaleça na minha caminhada. Não consigo me colocar no lugar do outro. Quando Jesus nos falou, esse capítulo também vem nos frisar a reconciliação com o próximo, que o maior sacrifício que nós temos que oferecer a Deus
é a reconciliação com seu próximo. Que responsabilidade nós temos, queridos companheiros, independente de religião, de clero, independente de qualquer situação que vivenciamos. Então, precisamos ficar atentos e prestar muita atenção no ensinamento que Jesus nos trouxe. Não julgueis o vosso próximo para não serdes julgados. Olha, é mais fácil eu julgar e não me coloco no lugar do próximo. Porque muitas vezes nós julgamos o outro, mas esquecemos de olhar para dentro de nós. Nós estamos igual ao espelho que reflete a nossa imagem. O que julgamos no outro, estamos jogando para o outro a nossa responsabilidade, as nossas falhas. A falha está em mim e não no outro. Vejo o arqueiro no olho alheio, mas esqueço que eu tenho uma trave que atrapalha a minha visão. Então, quem sou eu para estar julgando o outro? E esses 3 itens que nos coube dessa lição maravilhosa, desse capítulo 10, que os Espíritos trazem, as instruções dos Espíritos, e Kardec também faz suas colocações, vem 3 questionamentos muito interessantes. O questionamento do item 19 é o seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal do outrem? Aí a gente lembra da caridade com o outro, né? Ou seja, todos nós devemos procurar colaborar com o progresso do outro. Eu vou progredir, mas eu posso ajudar o meu companheiro a progredir também, como o outro pode me ajudar a progredir. E me ajuda, basta eu querer. Devemos fazer o quê? Com moderação, essa repreensão, esse julgamento, porque é muito fácil ver que o outro é imperfeito, mas todos nós não estamos num mundo de imperfeição. Alguns, com certeza, já alcançaram um grau maior de perfeição, já se aprimoraram, já evoluíram mais rapidamente do que outros, mas todos nós somos imperfeitos. Poxa, hoje nós estamos enfrentando crises e mais crises na humanidade. A culpa é de A, de B e C. Mas e a nossa culpa? O que nós estamos fazendo para melhorar essa situação? O mundo tem que mudar, sim, mas não é o mundo que tem que mudar. Somos nós, seres humanos, que temos que nos modificar. Temos que beber a água da paz, encher a nossa boca d'água antes de respondermos, antes de julgarmos os outros. Porque julgar é fácil, mas quando o julgamento vem em nossa direção, nós nos esquivamos, nos aborrecemos, magoamos, nos melindramos. Então, minha mãe dizia, sempre volto mamãe, que quem fala o que quer, às vezes escuta o que não quer. Então, precisamos ficar atentos a essa situação. Precisamos analisar cada caso e precisamos prestar atenção que quando vamos falar com o outro, quando vamos nos colocar com o outro, se é para ajudar realmente ou se é para denegrir a imagem do outro. Então, principalmente se temos diferença com o outro. Nós não temos, claro que não. Estou dando exemplos. Mas se temos uma diferença com o outro, se eu não gosto do outro, se eu já tive uma rusga com o outro um tempo atrás, então eu vou procurar, mesmo que o outro esteja certo, alguma coisa que
possa denegrir a sua imagem. E aí, cadê a caridade com o outro? Cadê a benevolência, palavra doce que não vê os defeitos alheios, procura ajudar o outro a progredir? Ou seja, precisamos tomar todo o cuidado possível para continuarmos na caminhada e nessa colaboração com o nosso próximo. E outra coisa, gente, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. A responsabilidade recai sobre nós. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós estamos vendo a imperfeição do outro, e daí não tiramos nenhum proveito a não ser aquela crítica destrutiva. É igual o pessimista que todo dia vai chover, pode estar o sol mais lindo. E o pessimista sempre está com seu guarda-chuva porque vai chover. Então nós precisamos tomar esse cuidado, queridos companheiros, ficar atentos no que estamos vendo no outro. O erro, na verdade, segundo o item 20, está no fazer-se que a observação redute em detrimento do próximo, desacreditando. Então, precisamos ficar atento para que a gente não veja só o mal. E às vezes a gente vê o mal onde não existe, os defeitos onde não existem. Como já falei, nós somos o espelho que estamos refletindo do outro as nossas ações erradas. Então a gente precisa redobrar a nossa atenção, que para não denegrir a imagem do outro na opinião geral. Às vezes a gente não fala diretamente, mas vai costurando, igual uma colcha de retalho, que a gente precisa de vários retalhos para fazer aquela colcha belíssima. E assim a gente faz. Cria-se vários retalhos, vários desvios, para que a gente incute no outro o que a gente tem opinião de terceiros, porque discordam de nós, porque não estão de acordo com a nossa posição. Então precisamos ficar atentos, porque nós podemos discordar do outro, sim, mas temos que respeitar o outro, porque nós queremos ser respeitados também. Outro ponto também o item 21 fala para gente, haverá casos que convenha se desvendar o mal do outro, segundo as circunstâncias sempre. Desmascarar a hipocrisia e a mentira, pois mais vale cair um homem do que serem muitos a ser suas vítimas. Sim, nesses casos devemos fazê-lo, mas precisamos analisar quais são as vantagens e os inconvenientes. Também precisamos tomar cuidado nesse caso. Então, vamos voltar lá. Perdão, indulgência, benevolência, reconciliação com seus inimigos, não julgar, se colocar no lugar do outro. E a questão 903 do Livro dos Espíritos também é muito clara sobre esse assunto. Depois, com calma, vocês leiam essa questão, que nos fala exatamente sobre o falar e não falar, que devemos agir com caridade, que devemos usar a benevolência, a indulgência, o perdão, o PIP, para com o outro, que devemos nos colocar no lugar do outro, que não devemos julgar. Então, vem fechar exatamente o que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a gente precisa lembrar o quê? Que a caridade, ela deve estar presente em todos os nossos atos, em qualquer momento. E devemos lembrar
que devemos vivenciar a verdadeira lei, que é a lei de amor. Outro ponto também que precisamos lembrar que todos têm livre-arbítrio. Eu posso fazer a minha colocação, eu posso me colocar, sabendo como me colocar com o outro, mas eu tenho que lembrar, eu tenho livre-arbítrio como o companheiro tem. Ou seja, o meu direito vai até onde vai o direito do outro. E o outro tem a livre escolha de seguir o caminho certo ou errado. E eu não estou aqui para julgar o que o outro está fazendo. Quem sou eu para julgar? Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum defeito, quem não tiver nenhum pecado. Então, queridos companheiros, nós agradecemos mais uma vez o convite e vamos tomar muito cuidado com falar e não falar, cuidado com os julgamentos, cuidado com as nossas opiniões, vamos analisar todos os fatos. E às vezes os nossos olhos veem uma situação, mas nós precisamos ver mais uma, mais duas, mais três, para termos certeza do que está acontecendo. Cuidado também com o que ouvimos do outro, que pode ser uma maledicência para criar tumultos, dificuldades, melindres entre as pessoas. Então, precisamos aprender a viver juntos, ou melhor, a conviver um com o outro. E esse ensinamento começa dentro da nossa família, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita ou em outros templos religiosos. Não importa. O importante é termos o BIP, benevolência, indulgência e perdão, sempre em nossa vida. E não só vermos o mal no outro, mas vermos o bem. Precisamos todos nós progredirmos. Muita paz, muita harmonia, Jesus no coração de cada um.